Podemos iniciar, Márcia? Sim. Boa noite a todos. É com prazer que estamos novamente, mais uma vez reunidos para o estudo do Égide. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho Redivivo. E hoje nós estamos no segundo livro, e a Geórgia será a nossa facilitadora. E para iniciarmos, a Isabel vai fazer a nossa página e a dona Nira, após, fará a nossa prece. Ok. Página inicial, reflexão. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Emmanuel. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celestes investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, um amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados até a luz nascentes na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. E assim, Senhor, dando início a mais um estudo, que possamos elevar nosso pensamento a Ti em agradecimento por mais um dia vivido na Tua paz, por mais um dia vivido na Tua luz. Obrigado por estarmos aqui juntos, procurando o conhecimento. Esse conhecimento que traz para nós a certeza que estamos no caminho certo. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado por todos os livros da codificação. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos. Que a Sua fraternidade esteja presente sempre em nossos corações. Que possamos tirar do estudo de hoje a lição que necessitamos. Obrigado, Senhor, que a Sua fraternidade esteja presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigada, Isabel, obrigada, dona Nira, pela prece. E agora eu vou passar a palavra para a Georgia. Elisa, eu Oi. vou fazer um pequeno comentário aqui, combinei já com o George, eu esqueci foi de te avisar, me desculpe. Tudo bem. Gente, até na semana passada eu falei um pouco por alto de um assunto que me chamou muito a atenção na aula da Miriam, há 15 dias atrás, quando ela fez a pergunta: vocês estão com o Evangelho de Mateus aí? E algumas pessoas ficaram confusas, né? Então, eu achei que valia a pena a gente voltar nesse assunto e a gente entender bastante, né, com bastante clareza, o que contém o Evangelho segundo o Espiritismo, o que contém o Novo Testamento, o que contém a Bíblia. Para que a gente, porque a gente está estudando o Evangelho redivivo, e isso tem que ficar para nós de alguma forma bem estabelecido. Eu coloquei capas aqui do Novo Testamento, da tradução do Haroldo, mas eu estou aqui me referindo a todos os Novo Testamento da Igreja Católica, de outras religiões, tá? E a Bíblia eu coloquei a de Jerusalém, mas também entendendo como todas as Bíblias que nós temos. Então, vamos lá, né? Eu coloquei só duas capas aqui, que essa é uma capa da Igreja Católica, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá, gente. O Novo Testamento. O Novo Testamento, ele contém, nós estudamos isso na nossa primeira aula do Evangelho Redivivo, a gente está dando uma revisão, tá? O Novo Testamento tem 27 livros, que é a proposta do Evangelho Redivivo. Nós vamos estudá-los, tá? Numa sequência aí desses livros. Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem os Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento. Tem as epístolas de Paulo, que são 14. Tem as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu, que são as 7. E tem o Apocalipse de João. Isso tudo somado dá uns 27 livros do Novo Testamento. Tá bom? O Novo Testamento não contém somente os 4 evangelhos. Contém mais todos esses aspectos que eu acabei de colocar aí. Tá? Então, vamos lá. A Bíblia. A Bíblia contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia contém os dois. Se alguém tem uma Bíblia aí em casa, vai ver o Antigo Testamento, desde lá, né, de Abraão até o nascimento de Jesus, e depois o Novo Testamento. Então, a Bíblia contém os dois, tá bom? Se alguém tiver dúvida, gente, só falar aí, tá? E agora, a gente vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do Espiritismo é igual ao Novo Testamento? Não. O Novo Testamento contém o Evangelho segundo o Espiritismo, porque várias máximas de Jesus estão contidas no Novo Testamento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo não contém todas as passagens que estão no Novo Testamento. Tá? Então, isso daqui é um conceito, né? Um conceito que eu tirei, uma frase da Federação, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos 5 livros do Pentateuco kardeciano. Qual é o Pentateuco kardeciano? Vamos lembrar aí. Quem lembra? A base da doutrina espírita. Livro dos Espíritos. O Livro dos Evangelho segundo o Médiuns, Espiritismo, A o Céu e o Inferno, Gênesis, Gênesis. Ah, é a Gênesis, né? Eric falou o quê? a Georgia colou de mim. Colou... Jorge, danada, Jorge, colou do Eric. Então, tá Peraí, bom, tá fala lá. faltando. Eu vi vocês falarem, ó, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Céu e Médiuns. Inferno, livro, a Gênese e livro Livro dos dos Médiuns. isso aí. Então, o Evangelho segundo o Espírito é um deles, né? Porque o Pentateuco que constitui todo o nosso corpo doutrinário. E o Evangelho é o ensino moral de Jesus, tá? Não vamos entrar em detalhes. E Kardec deixou muito claro lá na apresentação do Evangelho que ele não se ateve a nenhuma ordem cronológica, que ele achou que isso não teria a menor importância para o que ele se propunha de estudo da moral do Cristo.
As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a natureza de cada um. O que isso quer dizer? Eu vou colocar em exemplos para ficar mais fácil para a gente entender, tá? As máximas foram agrupadas. Por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ali Kardec reuniu a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo Paulo, todos os assuntos que ele entendeu que tinham a ver com o assunto, ele juntou lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está no índice, tá? Outro exemplo, o capítulo 23, que é a estranha moral. Sabe aquelas passagens, né, que nós vemos dos evangelistas? Odiar o pai, abandonar pai, mãe e filho, não vir trazer a paz, a divisão, tudo que nos parece ser uma estranha moral, Kardec juntou no capítulo 23. Deu para entender isso? Tá? E aí, olha só, outra questão. Vamos lá no capítulo 15, no Fora da Caridade não há salvação. Ali está a parábola do bom samaritano. Quando ele discorre sobre a parábola do bom samaritano, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá ao final ele coloca a referência do evangelista. Então, quando eu falo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não estou dizendo, né, que é do evangelista, que é a passagem do evangelista, porque o bom samaritano está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, vocês entenderam o que Kardec fez? Ele juntou as máximas por afinidade de assuntos. E aí, quando ele faz referência aos textos evangélicos, ele coloca ao final da passagem evangélica. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Ok? Não. Então, isso é muito importante. Então, quando Miriam falou assim, vocês estão com o Evangelho de Mateus aí? Ela não estava falando para a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não! Ela estava querendo que a gente pegasse o Novo Testamento e abrisse em Mateus, no capítulo 1 de Mateus. Tá bom? Foi isso que ela fez. Ali que é importante a gente entender. É que às vezes a gente usa a palavra evangelho como sinônimo de Novo Testamento, mas não quer dizer que é evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? E outra coisa que Georgia vai tocar hoje e que eu achei importante a gente comentar. O Gênesis é o primeiro livro bíblico do Pentateuco do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também tem um Pentateuco, o nome é o mesmo, porque são 5 livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. O Gênesis. A doutrina espírita, uma das obras básicas é A Gênese. a Gênese. Não podemos confundir isso, que é uma das 5 obras básicas. Quando eu falo do Gênesis, eu estou falando lá do Antigo Testamento, primeiro livro que fala das relações do homem e o Criador, né? Que fala disso. Quando eu estudo a Gênese de Allan Kardec, a gente vai estudar a origem do planeta, Terra, os milagres, as predições, enfim. Tá, eu fiz esse resuminho só para a gente, para deixar bem claro esses temas que são semelhantes, mas que eles trazem profundas diferenças na sua essência. Beleza? É isso, Georgia. Se alguém tem Maia, alguma depois dúvida... coloca Oi. no grupo, né, o PowerPoint, de repente, né, eles conseguem ver melhor. Boa, tá ótimo, coloco sim, Miriam. Então, Elisa, vou começar, tá? Tá bom. Vou fazer aqui. Então, agora, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa parte aqui, referente ao livro 2, né, o tema 4, que fala do nascimento de Jesus e a visita dos astrólogos persas. Esse assunto, ele basicamente, né, traz para a gente Belém,
que foi onde Jesus nasceu, e aí nós vamos ver de qual Belém está sendo falado. Vamos falar de Herodes, né? Que ficou marcado na história como um monarca que foi extremamente violento, e, inclusive, o que marca Herodes na própria história do nascimento de Cristo, né, é a questão da matança dos inocentes, que vai ser um assunto da próxima aula. Vamos falar também da visita dos magos do Oriente, a estrela que guia os magos, os presentes que foram ofertados pelos magos a Jesus, e depois também finalizando esse combo aí, né, que envolve o nascimento de Jesus, é a questão da profecia de Miqueias, sabendo que não foi só o profeta Miqueias que fez previsão, né, sobre a morte, sobre o nascimento de Jesus. E, por último, a interpretação espírita do nascimento de Jesus, que nós vamos fazer alguns comentários. A gente sabe muito bem que a gente está estudando o Evangelho, né, segundo Mateus, mas que a gente vai ver, em determinados momentos, passagens de Lucas, porque Lucas e Mateus, eles trazem a questão do nascimento de Jesus, trazem a questão, né, de antes do nascimento de Jesus, falando de José e Maria, né, vamos dizer assim, do percurso que José teve que percorrer com Maria, que o Marcelo falou muito bem na semana passada, e vocês vão ver que tanto eu vou estar, em alguns momentos, relembrando algo que Miriam falou, porque Miriam falou sobre a genealogia de Jesus, né? A história da família, a linhagem, a ascendência de Jesus, tanto na visão de um como na visão de outro. Só que a gente tem que entender que o Evangelho, né, esse estudo que a gente vai fazer interpretativo, é de Mateus, e que o estudo interpretativo do Evangelho de Lucas, ele já está no livro 4, nós estamos ainda no livro 2. Então, só no livro 4 é que a gente vai aprofundar, né, o estudo interpretativo do Evangelho de Lucas. Já Marcelo falou do José, né? Como Miriam falou da genealogia, Marcelo falou do José e dos fatos que antecederam o nascimento de Cristo. Então, esses aí são os assuntos que iremos abordar hoje. Vamos continuar aqui. Bom, então, como Miriam falou, rapidinho, isso faz parte dessa parte do estudo. Os relatos de Mateus e Lucas apresentam enfoques diferentes. A Miriam deixou isso bem claro para a gente, inclusive a semana passada ela repetiu, que Mateus dá ênfase a essa ancestralidade de Jesus, seus ascendentes, né, como vindos na linhagem de Abraão e Davi, de Abraão e Davi. Então, vem trazendo essa ascendência de Jesus através de Abraão e Davi, e a partir de José. Lucas, porque José era parente de Davi, né? Então, e Lucas já traça essa ancestralidade de Jesus a partir de Maria de Nazaré, a origem biológica de Jesus, seguindo a tradição do judaísmo. A gente não tem necessidade de ficar falando mais disso, porque Miriam falou, somente para a gente iniciar o assunto. E a gente tem que Mateus fez, né, toda essa linhagem a partir de Abraão e Davi e José, e Lucas já essa ancestralidade a partir de Maria de Nazaré. Mateus também registra brevemente os acontecimentos e local do nascimento de Jesus, mas preferindo dar ênfase a quê? A visita dos magos, são os sábios astrólogos, né? O que a gente normalmente, segundo a tradição católica e outras linhas, né, do cristianismo, falam nos 3 reis magos. Hoje nós vamos ver que, na verdade, eles não eram reis. E já Lucas nada fala sobre os magos, porém dá ênfase ao nascimento do mestre Nazareno
que foi dado aos pastores por um anjo do Senhor. Então, são os enfoques diferentes, entendendo que aqui nós vamos tratar do Evangelho, do estudo interpretativo do Evangelho de Mateus. Lucas vai ficar para o livro 4. Então, a ideia central desse tema 4 é falar do nascimento de Jesus. E como ideias secundárias que serão exploradas, nós vamos falar de Herodes, dos reis magos, né? Ou, na verdade, os astrólogos persas, e também a interpretação espírita que envolve esse nascimento de Jesus. Mas, para a gente entender, vamos então à passagem de Mateus, que fala sobre o nascimento de Jesus e a visita dos astrólogos persas. Então, ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e, ao encontrá-lo, avisai-me para que eu também vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Muito bem. Então, essa foi a passagem, né, relatada por por Mateus, no seu Evangelho. Daí a gente vai começar a estudar os pontos principais desta passagem para poder a gente entender tudo que, assim, pelo menos uma parte, né, que seja possível, de compreender sobre o nascimento de Jesus. E a gente inicia por onde? Por onde ele nasceu, Belém. Tá? Então, a primeira parte lá do Evangelho de Mateus diz o quê? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Então, vamos entender uma coisa, né? Aí está dizendo, com a morte de Salomão, filho do rei Davi, em 928 a.C., houve a divisão do território de Israel pelas 12 tribos. Então, entendam que durante os reinados de Saul, de Davi e de Salomão, não havia divisão dessas 12 tribos. Elas eram um único reino, tá? Mas com a morte de Salomão, acabou se dividindo o território de Israel em 12 tribos. Então, territorialmente, né, geograficamente,
passou a existir 2 reinos. Reino de Judá, ao sul, e aí vocês estão vendo aqui, né, ao sul, incluindo Jerusalém. Jerusalém, no caso, passou a ser a capital desse reino de Judá, do reino do sul, e o reino do norte, que passou a se chamar Reino de Israel. Então, aqui a gente está vendo, né, no mapa, a Judéia ao sul, a Samaria aqui no centro e a Galileia ao norte. É bom a gente, assim, mais ou menos, ter uma noção de como que ficavam essas divididas, né? A gente vai ver um outro slide com a divisão das tribos. Então, o reino de Judá passou a chamar-se Judéia na época romana. E aí a gente fala rapidinho, não é para a gente entrar nesse detalhe, porque não é esse o assunto, mas só para vocês entenderem sobre essas 12 tribos de Israel, né? Que são essas aqui, as 12 tribos de Israel, tá? Aqui nós temos os nomes. E por que esses nomes? Porque essas tribos receberam esses nomes referente aos 10 dos filhos de Israel. Quem era Israel? Jacó. Na verdade, Jacó era filho de Abraão, né? Então, neto de Abraão. Então, o que acontece? Em sonho, né? Ele foi avisado por anjos. Na Bíblia diz, na Bíblia católica diz que Deus conversou com ele e que a partir daquele momento, ele iria se chamar Israel. Mas eu já li outros relatos dizendo que foram anjos, que ele lutou com um anjo e, ao final, o anjo disse que ele passaria a se chamar, a partir de então, Israel. Então, quando se fala de Israel, a gente está falando de Jacó. E ele teve 12 filhos, homens, e uma filha chamada Diná. O restante foram homens. E essas 12 tribos receberam o nome de 10 dos filhos dele e de 2 filhos de José. José era o filho preferido de Jacó, que era o filho da sua esposa preferida, que era Raquel, né? E é muito interessante que, ao nascimento do segundo filho, que foi Benjamim, esse aqui, ó, Benjamim, Raquel morreu no parto. Então, Jacó, Israel, né, presenteou seu filho José, despertando mais ainda o ciúme dos irmãos. Então, como José era um filho favorito, né, vamos assim dizer, de Jacó, isso causou muito ciúme entre os irmãos. E aí a história, que também é outra, e a gente não pode ficar abrindo muito aqui, senão não dá tempo, mas vocês sabem que José foi vendido pelos irmãos. Então, como que Jacó, né, como que essas tribos foram nomeadas? Com 10 dos 12 filhos de Jacó e 2 filhos de José, que foram abençoados por ele, Jacó, como se fossem seus próprios filhos, que foram Efraim e Manassés. Então, aqui nós temos, né? Benjamim, Simeão e Judá formavam o reino do sul. Isso aí é para vocês se localizarem, que Jesus, então, nasceu no reino do sul, tá? Então, Benjamim, Simeão e Judá, reino do sul. Aqui temos Benjamim, aqui temos Simeão, aqui temos Judá. Formavam o reino do sul. E as 9 tribos restantes formavam o reino do norte e tiveram como capital Samaria. Então, aqui nós temos os 3 que formavam o reino do sul, tá? Muito bem. E Belém, né? Qual a importância da gente destacar Belém? Porque Belém, ela tinha um significado, né? O nome Belém significava
Casa do Pão, indicando a fertilidade da região. Se a gente quiser fazer pelo menos uma analogia, a gente pode entender, inclusive, que Casa do Pão. Pão é o alimento do corpo. Jesus é o alimento da vida, né? O pão da vida, onde nasceu Jesus. Então, significado do nome Belém é Casa do Pão, indicando a fertilidade da região. Em Gênesis, e aí lembra do que Márcia falou, não é no livro A Gênese, Pentateuco da Doutrina. Em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, Belém é chamada de Efrata. Belém de Judá ou Belém Efrata? Por quê? Para não confundir com outra Belém, que fica no território de Zebulon. Se a gente voltar aqui rapidinho, vocês vão ver aqui onde é que está Zebulon. Está aqui, ó. Desculpa. Então, aqui, bom? Então, nós temos aí uma outra Belém que ficava no território de Zebulon, 11 quilômetros, aqui está a Rosa dos Ventos, aqui, ó, a noroeste de Nazaré. Então, se a gente vê que o noroeste está aqui entre o norte e o oeste, a gente vai entender que Nazaré está aqui, mais ou menos nessa posição aqui, né, que deveria ficar essa outra Belém. Então, para ficar bem claro, que Belém que Jesus nasceu não era Belém próximo a Nazaré, era Belém lá na Judéia, né? Essa Belém de Judá, ou Belém Efrata, onde Jesus nasceu, foi destruída durante o reinado do imperador romano Adriano, no século II depois de Cristo, e o local exato onde Jesus nasceu ficou perdido com a destruição da cidade. Já no século VII, foi construída a Basílica da Natividade, que foi assentada sobre os vestígios de uma igreja mais antiga. Inclusive, acho que Marcelo falou isso na aula passada. Está aí a Basílica da Natividade, construída sobre uma caverna em Belém, que a tradição cristã marca como local do nascimento de Jesus. Sua edificação, ou seja, sua construção, no ano de 326, se deu a pedido de Helena, que foi a primeira mulher do imperador romano Constâncio Cloro e mãe do imperador Constantino Magno. Essa basílica é o segundo lugar sagrado mais visitado na Terra Santa. Primeiro é o Santo Sepulcro, que fica em Jerusalém. E é uma das igrejas mais antigas do mundo e foi construída sob a gruta onde teria nascido Jesus Cristo. E aqui, inclusive tirado do site do Estudo do Evangelho Redivivo, da FEB, tem aqui a Igreja da Natividade, a porta de entrada e o local do nascimento de Jesus, a Gruta da Natividade, né? Esse local aqui que eles delimitaram como se fosse ali embaixo a gruta. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma colocação, Márcia? Não, Georgia, por enquanto, alguém, gente? É Ô, porque eu não estou Georgia, vendo você vocês, não. a Elisa, só um minutinho. Você colocou aí a Igreja da Natividade, né? E o professor Celestino, que a gente está sempre fazendo referência a ele, né? Ele é um grande historiador, pesquisador da cultura judaica, a língua hebraica, e ele faz viagens históricas lá para Israel, vai em todos esses lugares, acompanha as pessoas. Imagina que Que cabedal emoção, né? E que demonstra emoção também, né? e que emoção e o quanto que ele traz de De história história, também, é né? verdade. Agregando isso, né, tudo que as pessoas estão vendo. Deve ser um local assim onde deve ter as pessoas que vão lá, né, devem sentir uma energia muito grande ali, né? Ele comentou um dia, eu estava perguntando para ele sobre essas viagens, que ele chora toda vez que vai. Olha que coisa, né? Isso acontece mesmo. Engraçado, eu senti isso, né? Essa energia aí me deu vontade de chorar, e eu chorei quando eu visitei o Memorial de Irmã Dulce, lá em Salvador. Foi muito Ai, impressionante. imagino. Eu ficava Verdade. ali, a pessoa ia narrando os fatos, eu comecei a ficar muito emocionada e me sentir algo assim, uma coisa estranha, né? Muito forte, né? Elisa estava com a mão levantada. Elisa?
Só um comentário, assim, uma vez eu fiz uma pesquisa, uma grande pesquisa dentro do Espiritismo, a gente chegou até a encenar o nascimento de Jesus, lá foi uma pesquisa para evangelização. E aí, agora, me chamou a atenção, que eu lembrei, quando ele fala que, ao entrar na casa, viram um menino com Maria e sua mãe e prostraram-se em homenagem. E aí eu lembro que durante a pesquisa, o que foi, eu não me lembro agora, gente, foi uma pesquisa espírita que eu fiz, isso há um bom tempo atrás, mas isso ficou marcado, porque foi falado que, na verdade, Jesus não teria nascido numa estrebaria. Ele realmente tinha chegado em Jerusalém, Maria, né, e José tinham chegado e tinham ficado na casa de uns conhecidos. E antigamente, as casas tinham assim, a parte de baixo ficavam os animais, até porque questão de aquecimento, e na parte de cima tinham os outros cômodos, que, na verdade, ele teria ficado como a casa estava muito cheia, justamente por causa desse deslocamento de várias pessoas, eles teriam ficado na parte de baixo. Aí, quando entraram na casa, eu me lembrei desse trecho, dessa pesquisa que a gente fez, e a gente até ensinou isso lá no Meimei. Interessante Isso mesmo, tem né? muitos anos atrás. Eu não me lembro agora a fonte da pesquisa, mas foi uma fonte séria da FEB, E o Marcelo, provavelmente. inclusive, falou isso também a semana passada, né? Dessa Isso. questão da estrebaria e da gruta, né? De, É. de, de um lugar embaixo, assim, como se Bom, fosse uma mas isso não casa. veio ao caso. É porque ele falou, como se referiu à casa ali, aí eu me lembrei dessa questão, porque tanto faz casa ou estrebaria, ele estava Ele no meio veio, dos animais e na simplicidade, né? é Isso verdade, que é o mais importante. é verdade. Bom, aí, gente, né? Por que falar de Belém? Porque realmente foi lá que Jesus nasceu, mas na época, o que levou José e Maria a dirigirem-se a Belém da Judéia? Né, uma distância que o Marcelo falou, e eu pesquisei, dá 145 quilômetros, 150 quilômetros, e eles levaram aproximadamente 4 dias de viagem, considerando que Maria estava grávida, né? E já próximo até de dar à luz. Então, por que eles foram? O que os levou a se dirigir à Judéia? Naqueles dias, aí vamos lá dar uma olhadinha em que Lucas fala, né? Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto. O que era um edito? Era uma ordem que vinha de uma autoridade. Quem era a autoridade? César Augusto, ordenando o censo, o recenseamento de todo o mundo habitado. Tá? Lucas, capítulo 2, versículo 1, na Bíblia de Jerusalém. Como José era descendente de Davi, né? Tinha descendência lá de Davi, ele precisava, de acordo com o costume judaico, inscrever-se na aldeia de onde provinha a sua casa, que era Belém. Tá? E claro que César fez isso com o intuito de arrecadação de impostos. Não foi para contar ao povo para saber quantos habitantes tinham, simplesmente para poder organizar. Porque ele tinha interesse em estar explorando os impostos, né, que levavam o dinheiro para Roma, para eles. E aí a gente sabe muito bem que José foi por esse motivo para fazer a sua inscrição, mas que também estava cumprindo um decreto do Altíssimo, que determinava que Messias deveria nascer na inexpressiva Belém. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Lucas, capítulo 2, versículo de 4 a 6. E daí, né, de onde ele saiu, de Nazaré, foi a Belém.
E essa figura, então, uma vez que vimos que Jesus nasceu em Belém, e que foi feita essa viagem, porque ele tinha que nascer ali, naquele lugar simples, tinha um significado. Dando continuidade a essa história, que personagem é esse? Herodes. E aí, continuando lá um trecho do Evangelho, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Quem foi Herodes? Herodes, chamado o Grande, era rei dos judeus. Nasceu em 73 a.C. Seu pai, Antípatre, um judeu de ascendência idumeia, que é uma região da Palestina, foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César em 47 a.C. E aí, o que ele fez rapidamente? Nomeou o filho Herodes como prefeito militar da Galileia. Herodes demonstrou suas qualidades pelo vigor com que foi suprimindo os bandos armados naquela região. Então, olha só, ele impressionou tanto pelo que ele fez, né, que ele impressionou o governador romano da Síria, e esse governador romano da Síria o tornou prefeito militar da Coele Síria, que é hoje, atualmente, uma região ali entre a Síria e Líbano, né? Fica ali naquela região. Na época era chamado de Coele Síria. Porque, inicialmente, o pai de Herodes o nomeou prefeito da Galileia. Mas ele foi demonstrando as suas qualidades, né, militares e, pelo rigor com que ele agia, ele impressionou o governador da Síria, que acabou nomeando prefeito militar da Coele Síria. Tá? E aí, cada vez mais, ele foi se aproximando dos poderosos, resumindo bem a história, para a gente não ficar falando só de Herodes, que daria aqui uma aula inteira. Ele foi se aproximando e conquistando, sempre estando próximo aos poderosos, ele acabou recebendo o título de rei dos judeus. Bom, então, Herodes, o grande rei dos judeus, aí vocês, por que eu estou fazendo questão de falar isso? Vocês estão vendo aqui duas datas, 40 a 4 antes de Cristo é uma data. Aqui já sabemos que ele nasceu em 73 a.C. e que ele morreu por volta dos anos 4 ou 5 antes de Cristo. Muito bem. Reinou entre 37 e 4 antes de Cristo. Ele reinou por 33 anos. Bom, então ele reinou de 40 a 4 ou ele reinou de 37 a 4? Lembrem uma coisa. Eu disse que ele, pelo seu desempenho militar, ele agradava os poderosos, né? O imperador, o governador, o senador, e ele sempre estava próximo a esse povo. Então, em 40, quando um outro assumiu o trono, ele foi chamado de rei da Judéia, rei dos judeus. Mas ele levou 3 anos provando efetivamente que ele merecia aquele cargo. Então, em 40, ele foi nomeado rei dos judeus, mas ele realmente assumiu o trono em 37. Daí, essa diferença de 3 anos aí para essas datas, tá? Então, efetivamente, ele reinou de 37 antes de Cristo a 4 antes de Cristo. E o seu reino abrangia a Judéia, a Idumeia, a Samaria, a Galileia, a Pérea e outras regiões. Então, já sabemos quando nasceu Herodes, 73 a.C., e sabemos que reinou de 37 a 4, durante 33 anos. Agora, isso aí merece uma atenção, vocês não acham? Como que Herodes está presente no nascimento, ou inclusive foi lido lá no Evangelho, que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, e como que ele morreu 4 ou 5 anos antes de Cristo? Então,
Por um erro antigo, a era cristã começa alguns anos depois do nascimento de Cristo. Então, entendam, Cristo nasceu antes de Cristo, tá? Ele nasceu antes de Cristo. Isso está na Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo Mateus, está citado aí. Tanto Lucas quanto Mateus relatam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o que provavelmente situaria o nascimento de Jesus entre os anos 6 e 4 antes de Cristo. Então, entendam que Cristo nasceu antes dele nascer. Ou, esquece, Cristo nasceu antes da era, da contagem da era, né? Começou. Mas por que se chegou nessa confusão aí, dessa data? Esse sistema de datação da era cristã foi criado em 525 depois de Cristo, né, por Dionísios Exíguos. Exíguos, esse nome se refere ao título O Pequeno. E isso foi mediante uma confusão que estava acontecendo sobre a data da Páscoa. Desconhece-se os cálculos usados por Dionísio, não se sabe que cálculos ele fez, e principalmente como que ele estabeleceu o ano do nascimento de Jesus. Uma coisa é certa, foi ele quem construiu esse calendário, colocando o nascimento de Cristo como ano 1, sendo que Cristo, dali para frente, seria depois de Cristo. Dali para trás, antes de Cristo. E Cristo nasceu, inclusive, antes desse ano 1. Então, esse calendário do Dionísio foi aprovado pelo Papa João III, em 533, e passou a ser usado para marcar os anos da era cristã, ou Anno Domini. E daí, para a gente só esclarecer, o que é Anno Domini? É uma expressão em latim que significa no ano do Senhor, que representa a era cristã, a era da graça. Então, está aqui, ó, o Anno Domini, né? Antes são os anos que contamos antes de Cristo, que contamos de forma decrescente, e aqui, depois de Cristo, contados de forma crescente. Tá? E entendendo também que nessa cronologia não existe o ano 0. Portanto, aqui nós temos o ano 1 antes de Cristo, aqui em verdinho, e aqui em azulzinho, e imediatamente é o ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. O ano que ele datou lá como nascimento de Cristo já é o ano 1. Alguma dúvida aí? Dúvida não, acho que a maioria de nós está surpreso, né? Eu também fiquei quando comecei Não, a gente? pesquisar. Né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não Mas eu sei. sei que eu não sei. Aí a gente vai lá para Sócrates e lembra do que ele falou, né? Por que ele foi considerado o homem mais inteligente de Atenas? Porque ele sabia que nada sabia. Bom, e Herodes, então, passou para a história como uma pessoa portadora de personalidade violenta, regada a ódio, que ordenara inclusive a morte dos próprios filhos e da sua esposa favorita, Mariane. Por que ele ordenou a morte dos próprios filhos? Porque ele não queria perder a hegemonia, ele não queria perder o poder absoluto, ele não queria que o substituíssem, né? Inclusive, ele ordenou a morte. E também dos nascidos, né, naquela época. E aí a gente se pergunta, né, como pode um monarca cruel e sanguinário ser conhecido como grande? Lembra lá, quando eu coloquei lá, Herodes, o Grande, rei dos judeus. Ele levou esse título. Como Dionísio era o pequeno, Herodes era o grande. E por que ele foi considerado grande? Claro que foi pela sua habilidade, pela sua diplomacia, pelo seu empenho em como ele foi considerado amigo leal de Roma até o fim do seu reinado. Sua grandeza consistiu na diplomacia que soube conduzir e nas decisões políticas que tomou, além da habilidade mostrada em alinhar-se sempre com os vencedores. Então, ele estava sempre ao lado dos conquistadores romanos, servindo com lealdade, com amizade, com devoção, e daí foi por isso que ele recebeu esse título de Herodes
o Grande. Sua política foi o estabelecimento de um forte esquema de repressão. Inclusive, seus espiões e a polícia secreta encontravam-se em todos os lugares. Há relatos de que ele mesmo se disfarçava e ia para o meio do povo, segundo a gente vai até ver agora, né, nesse trechinho do livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, por Amélia Rodrigues. Certo dia, disfarçado no meio do povo, teria inquirido um homem sobre o que pensavam de Herodes, ao que este respondeu: em Jerusalém, até os corvos são da polícia. E aí ele mandava matar, porque ele matou muito, tá? Ele resolvia as coisas mandando exterminar. Seu mais notável e violento memorial, ou seja, o que está marcado na história, né, que não sai da nossa lembrança, foi a bárbara matança dos inocentes de Belém. Logo depois do nascimento de Jesus, claro, com medo que algum deles fosse o Messias e pudesse tomar o trono. Herodes morreu em Jericó, para a gente encerrar a vida de Herodes, na primavera de 4 anos antes de Cristo, né, da idade desse calendário que é apontado, de hidropsia. Aí, claro que eu tinha que pesquisar, né? Hidropsia é um inchaço provocado pelo excesso de líquido, de fluido, que pode ser num corpo todo ou em órgãos específicos, em partes do corpo específicas, e a gangrena de Fournier, aos 70 anos de idade. E essa gangrena também, porque em alguns trazem como uma gangrena e uma moléstia alvitante, né? Algo que assim, que causa muito sofrimento. Eu falei, bom, que gangrena é essa que acometeu Herodes? Essa gangrena de Fournier é uma infecção, né, que causa necrose, e ela geralmente ela ataca o saco escrotal e o períneo, né, que é o espaço entre o ânus e o saco escrotal. E ela vai causando a necrose desse tecido, enfim. Foi esse o fim de Herodes. Tá? Quer Herodes se considerasse guardião do povo judaico no mundo pagão, quer tenha sido apenas um tirano oportunista, o resultado de sua política foi o estabelecimento de um forte esquema de repressão. Não apenas condenou a todos sobre que recaía a menor suspeita de traição, inclusive sua própria esposa, como também prometeu expurgos indiscriminados. Então, ele usava da sua lei, do seu entendimento de justiça, e ele cometia as barbáries, né? Foi esse Herodes. E como entender Herodes à luz da doutrina espírita? Aí a gente tem esse trechinho aqui que está no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. No tempo do rei Herodes, o que exprime que os fatos a nós ocultamente ensinados se passaram durante a permanência do eu no arcabouço de carne. Herodes representa o domínio da matéria. Ele era o rei. É o materialismo egoísta e interesseiro, que só visa ao ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória. Isto é, aquilo que cai sob os sentidos físicos, aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, só o que é material. Trata-se do homem que tem alma, mas não tem espírito. Isso está em Judas, né? Judas Tadeu, capítulo 1, versículo 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. E que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres e domínio. Então, essa é a visão de Herodes, da doutrina, segundo, né, a doutrina espírita, né, olhando pelo lado espiritual. Tá? Isso também está colocado pela Federação Espírita Brasileira. 1.3, agora falando daqueles que nós conhecemos como os reis magos.
a visita dos magos do Oriente, né, que ainda continua dentro daquele texto evangélico que a gente leu. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntando onde está o rei dos judeus recém-nascido. O significado verdadeiro da palavra mago é sábio. Rapidamente falando deles, eram considerados astrólogos, que, segundo Mateus, vieram do Oriente, pode ser da Pérsia, Babilônia, Arábia do Sul, Caldeia ou ainda de outros lugares. Eram eruditos, ou seja, estudiosos profundos, principalmente daquilo que era culto, né? E eles aprendiam muito, eles adquiriam muito conhecimento através da leitura, e eles se distinguiam no campo da matemática, da astronomia, da astrologia, da alquimia, da religião. Com frequência também eram conselheiros de cortes reais, e um dos seus deveres era estudar as estrelas a fim de antecipar o nascimento de qualquer novo governante que eventualmente ameaçasse os poderes correntes. Por isso que eles eram utilizados, né, como conselheiros das cortes reais. E aí, só para título de curiosidade, número de magos da Igreja Ortodoxa, 12 sábios, representando as 12 tribos de Israel. Alguns mosaicos, né, aquelas montagens de pedra, mostram apenas 2 magos, ao passo que outros já exibem 7 ou 11, isso está nesse livro aí. E nós temos aqui a tradição cristã com 3 magos, em razão justamente dos presentes que foram oferecidos a Jesus, o ouro, incenso e mirra, e como são guiados por uma estrela, eles realmente parecem ter sido astrólogos, provavelmente da Pérsia. Só muito tempo depois é que eles foram chamados de reis e receberam o nome que a gente conhece também, Gaspar, Melquior e Baltazar. E segundo a tradição, um deles era negro. Tá? E aí é interessante, a gente depois vai falar desses presentes. Estudiosos espíritas apresentam um entendimento similar ao apontado por outros pesquisadores, dizendo que os magos eram sacerdotes. O verdadeiro significado da palavra mago é sábio, e levavam a vida austera, vestiam-se com extrema simplicidade e não comiam carne. Tá bom? Então, tá aí um pouquinho da história deles. Na antiga Pérsia, eles formavam uma corporação que se ocupava do culto religioso e do cultivo da ciência, principalmente da astronomia. E aí, eis que os magos, né, perguntam: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo. Aí a gente entra na questão da estrela, né? Da estrela guiar os magos até Jesus. É outra situação que é colocada, né, principalmente pelas religiões católicas, protestantes, mas a doutrina espírita não pode considerar uma situação dessa, até mesmo porque precisa ser explicado à luz da razão. É impossível supor que uma estrela pudesse se deslocar e definir um percurso para os magos seguirem. Isso é fato. Bom, é impossível que isso pudesse acontecer. Há diferentes interpretações a respeito do que seria, de fato, essa estrela. Vamos ver algumas interpretações que foram dadas a esse fenômeno. Seria uma personalidade? Um anjo, por exemplo, que teria guiado os magos a Jerusalém? Seria um mito? Assim como a narrativa, né, representaria uma criação de Mateus para engrandecer a figura de Jesus? Que aquilo, ou seja, Mateus colocou na narrativa dele a questão de uma estrela guiar esses sábios para poder engrandecer essa chegada, né, do Messias. Deixa eu passar aqui, peraí. Seria um fenômeno divino?
de percepção exclusiva dos magos. Por quê? Porque ninguém mais viu. Só os magos viram essa estrela. Desculpa, vou voltar um aqui. Seria um astro especialmente preparado por Deus? Essa, acreditem vocês, é a hipótese mais aceita atualmente. Seria um cometa? Mas, neste caso, teria sido visto por todos, e a gente sabe que só os magos viram. Seria uma conjunção de planetas, ou seja, um alinhamento perfeito de planetas, porque, de acordo com a ciência, teria ocorrido um fato semelhante entre Júpiter e Saturno no ano 7 a.C., na constelação de Peixes, próximo a Áries. Ponderação de Kardec. Aí vem a nossa praia, né? O que Kardec tem a dizer sobre isso? A questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real ou não, tá? Ou se passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de uma forma misteriosa, de onde estavam para onde estava o menino Jesus. Uma vez que não existe meio algum de verificação desse fato. Então, Kardec deixa claro. Então, não é importante saber se esse fato é real ou não, se é uma figura que foi utilizada, né? Não tem como comprovar isso. Não tem meio de verificar. Trata-se, isto sim, de saber se é possível um fato de tal natureza. Então, Kardec questiona o seguinte: não me importa se esse fato é real ou não, se for uma figura indicativa, porque não tem mais como ninguém verificar. Tem como a gente voltar no tempo e verificar isso, né? Naquela época não tinha celular, não tinha como tirar uma foto. Ou filmar lá, a estrela guia, está me guiando, eu vou chegar ao Messias. Bom, o que Kardec coloca é o seguinte: saber se é possível um fato de tal natureza. Daí, um pouquinho de ciências que a gente conhece, hoje a gente vai entender que não é possível uma estrela se deslocar no céu apontando o caminho, a trajetória para ninguém. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Na época que o fato ocorreu, é possível que até acreditassem que fosse, porque não se tinha noção do que era uma estrela, né? Não se tinha, a ciência não tinha chegado a tal ponto para, vamos dizer assim, conceituar uma estrela, dizer o que era uma estrela. E eles pensavam que, na época, que as estrelas eram pontos luminosos que estavam cravados no firmamento, ou seja, presos lá no céu, que podiam cair sobre a Terra. Mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Isso está em A Gênese, capítulo 15, item 4. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, ou seja, sabemos que atribuíram à estrela o quê? Guiar os magos até Messias, até Jesus. Então, a gente sabe que isso não foi possível, que atualmente a gente sabe que isso não aconteceu. Não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Então, olha o que Kardec coloca. A estrela andando no céu, né? E guiando os magos, não aconteceu. Sabendo hoje o que é uma estrela, a gente sabe que isso não aconteceu. Agora, ele não desconsidera que pode sim ter aparecido uma luz com o aspecto de uma estrela. E aí ele completa: um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Ok? Tirando a questão de sobrenatural, de místico dessa estrela. Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto não, Geórgia.
Agora, Não estou vendo eu ninguém acho com muito, mão levantada, não. eu só gostaria que eu acho muito interessante essas ponderações de Kardec na Gênese, né, sobre isso, porque você trouxe tantos, poderia ser isso, poderia ser aquilo, né? E Kardec traz Uma uma explicação. explicação tão lógica para nós espíritas, pelo menos, né? A respeito do assunto. Ó, pode ser alguma coisa, não uma estrela como nós conhecemos hoje, mas que Ele pode, não né? descartou a Não, possibilidade de uma luz estar guiando esses sim. magos exatamente para o local onde É. Jesus nascera. E ele Mas não ser fundamenta, né? E ele fundamenta a origem dessa luz, exatamente. né? Dos A fatos, luz, né? por isso que a ponderação dele é É importante. sempre muito, muito lúcida, né? Pelo menos a Exato. meu ver. E aí a gente vai para os presentes dos astrólogos persas a Jesus, né, que é o 4.1.5. E aí, lá em Mateus, naquele texto que a gente leu no início, continua aqui. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. E ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Carlos Pastorino, que é um, né, dos autores de livros do livro que está sendo utilizado aí pela FEB nesses estudos, informa que os presentes oferecidos a Jesus tinham para os povos antigos um significado especial. O ouro, sua claridade, né, sua luminosidade, representa a luz. Quando em contato com o sol, ele brilha, né? E, portanto, a sabedoria. Luz traz conhecimento, né? Quando a gente fala assim, a luz, a luz, me trouxe conhecimento, discernimento. O incenso é a devoção, que espalha o bom cheiro, o bom odor do espírito às criaturas. E a mirra é o consumir-se para beneficiar, ou seja, é a renúncia do eu, né? É o sacrifício, a renúncia total de todos os bens, inclusive do eu personalístico, porque a mira é uma espécie de um bálsamo, né? Como se fosse um unguento. Então tá aí, ó, ouro, luz e sabedoria, incenso, devoção pessoal a Deus e aos homens, e mirra, sacrifício e renúncia ao próprio eu. Tá? Na Sabedoria do Evangelho, volume 1, de Carlos Pastorino. O nascimento de Jesus Cristo foi anunciado também pelos profetas do Antigo Testamento. Claro. George, Oi? só um instantinho. Quando você falou do autor, que o Pastorino, né? Só, só para ilustração mesmo. Todos nós conhecemos uma obra dele. Ele é um ex-padre, né? E um profundo estudioso da doutrina espírita. E ele escreveu aquele livro que todos nós conhecemos, pequenininho, Minuto de Sabedoria. Minuto de Sabedoria, sim. Todo mundo conhece, né? É do Carlos Pastorino e ele se tornou um grande estudioso mesmo da doutrina espírita. Ele é uma... Inclusive, assim, a gente vê que nesse Evangelho Redivivo, quando acaba cada tema, sempre tem ele lá, né, contribuindo com o estudo dele nesses estudos que vem para a gente também se aprofundar, né? E aí, gente, nascimento de Jesus foi anunciado também por outros profetas do Antigo Testamento. Aí eu trouxe aqui rapidamente algumas dessas passagens, né? Jeremias era ainda jovem quando foi chamado pelo Senhor para ser profeta, e lá em Jeremias, capítulo 23, de 5 a 6, está assim: está chegando o dia em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem de Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias também diz: por isso,
Tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Essa profecia de Zacarias foi em relação à traição. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, né? Também fez essa profecia. Isaías, na primeira leitura, anuncia aos exilados um novo caminho de vida e salvação com o regresso à pátria. E ele diz: chegou a hora da libertação. O Senhor está chegando. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Nivelai os vales, rebaixai os montes e colinas, e endireitai os caminhos tortos. Fala de um mensageiro que será enviado à frente para levar a boa notícia para Jerusalém e todas as cidades de Judá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. E João Batista foi o último dos profetas a anunciar a vinda de Jesus. Aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E aí a gente chega no profeta Miqueias, que é o profeta citado nesse trecho do Evangelho redivivo. Mateus diz assim: ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com eles toda Jerusalém. E, convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que escreveu o profeta. Então, aí Mateus faz, né, citação no seu evangelho do que o profeta disse que seria em Belém da Judéia o nascimento, o profeta Miqueias, que seria em Belém da Judéia o nascimento do Messias. Quem é o profeta? É um intérprete, né, da palavra divina, né? É aquele que é um mensageiro, é aquele que vai trazer a palavra divina. Isso está em Êxodo, que faz parte lá do Velho Testamento, conforme a Márcia colocou no início, capítulo 4, versículo 15 e 16, tá? E ainda Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, ele diz aí: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Agora, para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade, se referindo a essa mediunidade desses profetas. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vida do Messias. Isso está em Obras Póstumas, primeira parte, item 9. Miqueias é o profeta que anuncia o nascimento de Jesus em Belém. Em sua perspectiva, o Salvador era descrito como um pastor. O profeta explica que esse novo tempo, a chegada do Emanuel, acabará com todo o sofrimento, encherá nosso coração de esperança e nossa vida de sentido. E ele diz, capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ainda diz: portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Olha as profecias aí de Miqueias, tudo que ele falou, né? O que diz o Espiritismo? Para o Espiritismo, isso aí está no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico.
Para o Espiritismo, foi importante que a vinda do Cristo, do nascimento à ressurreição, fosse marcada por previsões e fatos inusitados, pois era necessário despertar a humanidade que se mantinha até então indiferente a qualquer imperativo da melhora moral. Melhoria moral que está refletida na lição de amor e de humildade que ele nos trouxe, única em todos os tempos da humanidade. Como foi o preparo para a vinda de Jesus à Terra? Também está citado lá no livro A Caminho da Luz, que é psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores, imediatos e os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E, quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Linda essa passagem, né? Do livro A Caminho da Luz, falando da preparação da vinda de Jesus. E qual o papel da equipe reencarnada para a tarefa de Jesus? Também Emmanuel nos esclarece. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas, maliciosas, né? Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, essa equipe que antecedeu Jesus foi muito importante para o nascimento dele, para que ele pudesse realmente fundar na terra o Evangelho, né? A Boa Nova. E Georgia, Oi. só para você se organizar. São 8h20, 8h19, né? Eu sei que não vai dar tempo de você fazer tudo, só para você se organizar aí, tá? Tá. 10 minutos. Tá. E a interpretação espírita do nascimento de Jesus, né? Que já é indo já para o finalzinho do trabalho. Efeito que a vinda de Jesus, do Cristo, representa para a humanidade, segundo Emmanuel. Quer dizer, que efeito, né, a vinda de um Cristo para cá, do Cristo, no caso de Jesus, representa para a humanidade, segundo Emmanuel. Então, Emmanuel nos diz que a vinda de Jesus representa a lição da humildade, as bases da verdade e do amor, a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade, a atualização da lei. Lembra que ele não veio derrubar a lei, né? Ele veio trazer uma nova abordagem da lei mosaica. Atualização da lei, dos profetas e das filosofias, trouxe a palavra divina, os seus exemplos e uma revolução cristã, né? Que é isso que ele trouxe. Então, a lição de humildade, a manjedoura, é o ponto inicial dessa lição. Por quê? Nós já sabemos do caráter, né, da questão da simplicidade, que é a chave, porque ele diz o quê? Que a humildade é a chave de todas as virtudes. Então, nascendo onde nasceu, da maneira que nasceu, ele estava dando o pontapé inicial dessa lição salvadora, né? Porque trazia ali a humildade. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Emmanuel nos diz isso lá no livro A Caminho da Luz. Joana nos fala, né? Anunciado pelos anjos e por eles assessorado,
inaugurou desde o berço o período da humildade, em que a vitória do direito se faz legítima ante a prepotência da força, lá em Estudos Espíritas, capítulo 25. Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né, no capítulo 7, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. As bases da verdade, né, e do amor. Georgia, só Oi? um instantinho. Eu queria fazer um comentário, ver o que vocês acham. Lá no texto evangélico é da Bíblia de Jerusalém, que você leu logo no começo. Vocês repararam que assim, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, né? Que a gente até falado aí anteriormente. Mas quando a gente faz esse comentário de Emanuel, no slide anterior, por favor, Georgia, ele fala da manjedoura, Peraí, né? Antes. outro. Aí, a Manjedoura. manjedoura que está no A Caminho da Luz. Isso me chama a atenção, porque quando a Bíblia de Jerusalém, na tradução, traz a casa, nos dá uma ideia de uma estrutura, né, mais ampla do que a manjedoura. Não que isso tire, Vá tirar né, o a questão, mas é diferente. Você concorda da comigo? simplicidade, né? Da questão da É, simplicidade. Porque, na verdade, acho que a manjedoura o significado, é a questão, eu acho que foi o local onde ele foi deitado, né? Onde ele foi, assim, vamos dizer assim, amparado após o nascimento. De repente é isso, que é simples, né? Porque a questão da manjedoura, segundo o dicionário, é como se fosse uma espécie de um tabuleiro onde se colocava comida para os animais comerem, entendeu? Então, de repente, é essa relação da simplicidade que o Messias Mas, se deitou numa manjedoura, ou seja, num local onde era colocado comida para os animais. mas em casa, naquela época, vocês estão me Oi? escutando? Em casa, Sim, nas casas daquela época, os animais ficavam dentro da casa, também, né? né? Eles tinham um lugar onde os Elisa animais comentou. ficavam, né? E ali eles comiam tudo, porque era muito frio e tal, 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 e eles botavam os animais dentro da casa. Não pode ser essa, né? Dando uma, ampliando, né? Esse conceito aí que a gente está só na tradução literal, aí não dá para entender, né? Mas exatamente. abrindo, com certeza. Obrigada, gente. E daí a gente tem aqui também as bases da verdade do amor, que Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. A gente sabe que não, né? Inclusive, a gente sabe como que ele escolheu os seus apóstolos, né? Não eram pessoas, vamos dizer assim, já num nível moral elevado e que compreendiam tudo. Ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de um, né, de um empregado, de um servo do Senhor, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o mundo era um imenso rebanho desgarrado, cada povo fazia da religião a sua fonte de vaidades, vários cultos religiosos, né? Caminhavam para o terreno franco lá do Oriente, caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor, ou seja, derrubar tudo aquilo que se considerava, né, como culto a Deus, que não era na verdade. Em relação à prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade, tá aí, Jesus escolhia sempre os ambientes mais pobres, mais desataviados, ou seja, né, sem ornamentação, sem aquela pompa e luxo, para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando realmente a verdade, que
dispensava um cenário suntuoso daqueles, areópagos, é como se fosse um local, né, de culto, é como se fosse um tribunal, né, toda aquela pompa e circunstância dos fóruns, né, e dos templos, para se ouvir na sua misteriosa beleza. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Suas pregações na praça pública, a propósito daqueles mais desprotegidos, isso a gente já sabe, dos desclassificados, para demonstrar o quê? Que a palavra dele era para reunir as criaturas na mesma vibração de fraternidade, independente da condição em que se encontravam, na mesma estrada luminosa do amor. Isso tudo colocado por Emmanuel. Ele, em relação à atualização das leis, dos profetas e das filosofias, ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga. Lembra que a gente sempre fala disso? Eu não vim destruir a lei, né? Ele veio trazer uma nova abordagem. Tá? E aí, com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Então, ele veio ensinar, né? Veio mostrar que a vida não é essa aqui. Aqui é um caminho para se atingir a vida espiritual. Sua palavra profunda e enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias e aclarou o caminho das ciências. A palavra divina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Isso é uma resposta de Emmanuel na questão 261 do livro O Consolador, que já estudamos. Emmanuel ainda diz: de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Então, olha aí o que Emmanuel nos trouxe no livro A Caminho da Luz, né? Falando da transformação moral. E a partir dessa transformação moral é que a gente vai poder ter uma nova era de justiça econômica, que a gente sabe da questão, né, daqueles que têm menos e aqueles que têm mais, é a prova da riqueza e a prova da pobreza, e de concórdia universal, né? Existem os territórios, mas somos uma única família, né? O exemplo do Cristo ficou para sempre na Terra, isso a gente não tem dúvida, né? Como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. E a palavra dele construiu a fé nas almas. Muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E aí, não sei que horas tem, mas deixa eu ver aqui. Georgia, são 8h30. Né? Que seria a última parte, que fala um pouco do diálogo entre Jesus e Tomé. E a semana que vem eu não vou poder estar com vocês, porque vou estar fazendo um estudo para a casa de Emmanuel, que também é virtual, né? E é nesse horário exatamente da nossa aula. Aí vocês decidam como vai ser feito, né? Trabalho. Depois a gente combina, pode ser? Pode. Né? Então tá. Ou você faz, semana que vem, faz Miriam Simone, depois na outra você termina. A gente dá uma olhadinha só se não vai ficar
muito fora, né? Tudo bem? Sim. Apesar de que os assuntos estão bem interligados, pelo que eu dei uma olhada, começando lá desde que você começou a falar, depois a Miriam veio trazendo, o Marcelo veio trazendo, eu fui me encaixando ali, entendeu? Eu fui percebendo a ligação. Inclusive, a Miriam Simone vai falar da matança dos inocentes, né? Sim. Que foi falada agora dentro aqui do assunto, né? Do nascimento de Jesus. Vamos, a gente avalia, tá bom? Uhum. Bem, obrigada, Georgia. E eu vou pedir para a Cristiana, você poderia fazer a nossa prece final, Cristiana? Cristiana? Vou ver se o Eric. Eric, tá aí? Solange? Tô sim. Ah, o Eric Tá me respondeu. ouvindo? Você poderia fazer a nossa prece final, Eric? Tá, vocês estão ouvindo bem? Estamos. Ótimo, então. Vamos unir nossos pensamentos numa só prece ao nosso Pai Celestial, Criador de tudo e de todos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso amado Mestre, que nos trouxe os ensinamentos, e agradecer pela oportunidade de entendermos e sabermos um pouco mais de como ele chegou até nós, como ele se fez presente em nossas vidas, para nos orientar, para nos mostrar o caminho do bem, o caminho da verdade e o caminho da vida. Agradecemos a Geórgia pelo belo estudo que nos trouxe, por clarear a nossa mente e nos ajudar a entender um pouco mais do que aconteceu naquela época. E pedimos aos nossos mentores, a Meimei, que fique conosco por mais essa semana, nos dando força e nos abrindo sempre a mente para novos ensinamentos e a prática do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigada, Érica. Obrigada, Geórgia. E a gente vai dar por encerrado esse